Olá, doutora Paula, boas festas para si, continuação de um excelente Natal. Obrigada por mais uma vez se juntar à Eclésia. Hoje convoca-nos um tema que está em reflexão na sociedade francesa, concretamente as questões do final de vida. Esta questão está a ser refletida na sociedade francesa e o presidente francês, François Hollande, veio a público dizer que está em causa um direito novo. Pergunto-lhe, doutora Paula, que direito novo é este? Fiquei muito espantada quando li nas notícias, de facto, o anúncio da criação de um novo direito das pessoas. Eu penso que, independentemente do que está em discussão, tratou-se de uma forma de dizer demos um passo, temos qualquer coisa nova para apresentar nesta discussão. Porque, de facto, mesmo em termos jurídicos, tenho sérias dúvidas que se possa dizer que é um novo direito. Aliás, se lermos depois as notícias em pormenor, vamos reparar que estamos a falar de uma discussão já muito antiga, que, no fundo, quer-se pôr em prática. São dados que já existem e que provavelmente querem ser reforçados agora com esta nova invocação deste direito novo pelo presidente François Hollande. Porque esta discussão sobre o direito a morrer parte de uma discussão antiga, como já falámos, de muitos anos, de largos anos, de décadas até, mas que também parte, mais recentemente, de uma promessa eleitoral feita pelo presidente Hollande para legislar, um compromisso de legislar sobre o direito a morrer. E, no fundo, os franceses viram, na altura da campanha eleitoral, como uma possibilidade de legislar sobre a eutanásia. E a perspectiva era essa, o ponto de partida era esse. Mas, de facto, o que conhecemos da França, sobretudo em todas estas questões que têm a ver com as novas tecnologias ou qualquer outra questão que envolva os cidadãos, é talvez dos países em que ainda há maior participação dos cidadãos na discussão destas questões que lhes dizem diretamente respeito. E tratando-se de um tema tão sensível como é o final da vida, o presidente Hollande e o seu governo reforçou, no fundo, todos os cuidados para que houvesse, de facto, uma discussão e que fosse recolhida essa sensibilidade. É também uma tomada de consciência que está em causa. Exatamente, até porque a sociedade francesa tinha em França havia uma questão pendente. Existia uma lei, que é a Lei Leonetti, que tem 7 anos, que no fundo já legislava sobre a possibilidade de recusar o tratamento, sobre as diretivas antecipadas e sobre a questão do encarniçamento terapêutico, portanto, os tratamentos fúteis, mas que todos diziam que não era posta em prática. Ela existia, mas os cidadãos, os hospitais, falei com várias pessoas dentro da área em França e, de facto, todos diziam: a lei existe, a lei até é boa, mas não é posta em prática. E, portanto, também havia esta necessidade de, no fundo, dar um sentido prático ao que já existia. E o que é que faz o presidente Hollande? Pede a um grupo liderado pelo professor Didier Sicard, que tinha sido anteriormente presidente do Conselho Nacional de Ética francês, para elaborar um estudo e uma reflexão sobre o final da vida. Não era sobre a eutanásia propriamente dita, sobre todas as questões que diziam que, no fundo, a sociedade francesa gostaria de discutir relativamente ao final da vida. E, de facto, o professor Didier Sicard e o seu grupo fizeram e apresentaram já em 2012 este trabalho, que é excelente, que se chama Pensar Solidariamente o Final da Vida, e que foram junto de toda a população francesa, distribuíram-se em vários grupos. Eu tive a possibilidade de falar com o professor Didier Sicard pouco tempo depois da elaboração deste parecer, deste trabalho, deste estudo, e ele falou-me um pouco sobre como é que tinham feito esta abordagem junto às populações. Realmente é fantástico, porque foram junto de pequenas localidades,
de organizações de cidadãos anónimos, que participaram efetivamente, discutindo abertamente todas as questões que os preocupava relativamente ao final da vida. Desde a assistência nos hospitais, os cuidados paliativos, a questão das decisões relativas ao final da vida, foram todas discutidas abertamente e foram compiladas neste trabalho, que estabelece algumas recomendações, mas no fundo o objetivo não é esse. O objetivo é fazer o ponto da situação, de modo a fornecer dados para que o legislador pudesse ou alterar a legislação ou legislar em conformidade. Esperava-se que depois deste trabalho o François Hollande tivesse já a possibilidade de dar indicações para alterar a legislação, mas de facto, dada a controvérsia e ao conjunto de questões que o final da vida suscita, o presidente Hollande achou por bem pedir a 2 deputados do Parlamento francês, um dos quais foi o autor da lei que está em vigor ainda, para que eles também apresentassem um projeto de legislação sobre esta questão. E é claro, chegou-se à conclusão que não era consensual. Não era consensual, daí que o presidente Hollande tenha designado para o próximo ano de 2015, que está aí, um debate na Assembleia Nacional Francesa sobre esta questão. Portanto, ele quer que a questão se prolongue e agora quer que, no fundo, os políticos, que são os legisladores neste caso, discutam esta questão, tendo por base os trabalhos apresentados. E o que é que está aqui em causa? Está em causa, no fundo, e o que é que estes deputados propõem já de avanço? É, no fundo, uma posição de consenso. E é a posição que, de facto, um governo, seja ele qual for, deve efetivamente atender e procurar, tratando-se de uma questão tão complexa. E, no fundo, vão repor um pouco a velha discussão. A questão da recusa em receber tratamento, a questão da implementação das diretivas antecipadas de vontade. Em França, elas são meramente indicativas, portanto, não é obrigatório seguir as diretivas antecipadas de vontade. E a questão dos tratamentos fúteis. No fundo, são as velhas questões que sempre foram discutidas e que já foi conseguido um consenso, não só na sociedade francesa, mas também na sociedade portuguesa ou nas outras sociedades europeias, sobre estas questões. No fundo, o respeito pelas diretivas antecipadas de vontade, apesar de todas as vicissitudes da diretiva antecipada de vontade, é interessante que este estudo do professor Didier Sicard chegue à conclusão que há uma minoria de pessoas a redigir estas diretivas, tanto como em Portugal. Ainda há uns dias li um estudo que foi feito em que apenas 800 pessoas exatamente, tinham assinado o seu testamento vital. E outra questão muito importante é que ainda não se verificou se esse testamento vital é válido, se aquilo que foi redigido pode ser posto em prática, não é? Corresponde a uma verdade, se vai ter reflexos na prática, não é? Só o tempo dirá. A questão das diretivas antecipadas de vontade, a questão da recusa em receber tratamento, que ainda era uma questão que não era posta em prática em França, no respeito da pessoa decidir sobre se deseja ou não receber tratamento no final de vida, e os tratamentos fúteis, portanto, a pessoa não receber, no fundo, tratamentos que já não são tratamentos, numa situação de uma doença terminal em que nada vai beneficiá-la e, pelo contrário, pode prolongar somente o seu sofrimento. E, portanto, este é o ponto de partida, é o ponto de partida consensual. Aqui em França, agora, a questão que está, no fundo, que deu origem a este novo direito é a questão da sedação profunda. O que é que o presidente Hollande quer dizer quando fala neste novo direito? É dar a possibilidade à pessoa, somente em fase terminal. Esta questão é fundamental, porque não estamos a falar em eutanásia. Eutanásia seria em qualquer circunstância em que a pessoa estivesse em sofrimento, independentemente de ser numa fase terminal ou não. Portanto, há esta distinção muito importante a fazer. Aliás, a questão da eutanásia não é discutida como tal. Sim. E, portanto, a questão da sedação profunda é dar a possibilidade à pessoa com uma doença terminal, portanto, no final da sua vida,
se assim o entender, pedir para ser medicada de forma a minimizar, a deixar de receber tratamentos que são fúteis e que, no fundo, adormecer talvez mais rapidamente, com menos sofrimento, de forma a não prolongar uma vida que iria terminar dentro de muito pouco tempo. Portanto, a questão que se discute aqui é a questão da sedação profunda numa doença terminal, que provavelmente já corresponderia ou corresponderá à prática que se faz junto destes doentes em circunstâncias muito específicas. Portanto, esta questão ficou muito aquém da legislação sobre a eutanásia, mas corresponde, que era, no fundo, preconizada pelo Presidente Hollande, mas é muito importante que num país em que há realmente esta sensibilidade da auscultação dos cidadãos, em que eles podem participar e podem, no fundo, colaborar na preparação das decisões legislativas, é muito importante que um Presidente reconheça que é preciso encontrar um consenso e provavelmente, independentemente das suas promessas eleitorais, é preferível recuar sem ter a sociedade consigo. O recuo não significa uma forma de conservadorismo, não tem que significar isso, ou não tem que significar uma quebra de uma promessa eleitoral, significa, na minha perspectiva, a consideração e o reconhecimento da sensibilidade dos cidadãos na construção, no fundo, da legislação que eles querem para si. E nestas matérias, então, tão complexas, é muito preferível tomar passos prudentes, que no fundo vão ao encontro daquilo que a população, ou a maioria da população assim deseja, do que protagonizar momentos de grande sobressalto e de estar ao encontro do que é a moda, ou que é o mais apetecível no momento, e até recolher os lucros disso tudo. Portanto, eu achei muito interessante esta atitude e que no fundo nos serve também de exemplo para nós. Era precisamente isso que lhe ia questionar. É também um modelo que serve para a sociedade portuguesa numa altura em que se prevê que este debate, num futuro próximo, possa vir a acontecer? Sem dúvida, eu acho que há um modelo em duas perspectivas. Um modelo no sentido de auscultar verdadeiramente os cidadãos, e isso é possível fazê-lo. É possível, é preciso tempo, é preciso disponibilidade, é preciso vontade, mas é possível auscultar, falar com as pessoas, e quando se fala com as pessoas e quando elas discutem, ficam muito mais receptivas para abordar o problema, ficam mais receptivas a falar sobre as suas preocupações e, por outro lado, o modelo também para continuar esta discussão sobre o final da vida, que, sublinho novamente, não tem forçosamente que cair sobre a questão da eutanásia, mas é um caminho para nós enfrentarmos o que é, de facto, irremediável na nossa vida e de uma forma o mais natural possível e participativa.